Então, a arte da pré-história brasileira. Aqui no Brasil, a gente tem vários sítios arqueológicos. E, assim, muito do que é encontrado aqui, ele é bem semelhante ao que foi encontrado no resto do mundo, como, por exemplo, na Gruta de Lascaux, na França, em Altamira, na Espanha, temos pinturas rupestres semelhantes em relação de características a, a ao que nós encontramos aqui no Brasil. Na região de Minas Gerais, tem grandes sítios arqueológicos importantes. Aqui no nosso próprio Piauí, a Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, também é algo que é preservado e também é importante sítio arqueológico a nível mundial até. E as características, como eu citei, são bem semelhantes a outros sítios encontrados em outras partes do mundo. E assim, existem as teorias que mostram que as pinturas encontradas aqui são tão antigas ou até mais antigas do que foram encontradas no resto do mundo, como eu já citei aí. Então aqui eu destaquei nas imagens duas pinturas. Lembrando do termo pré-histórico, pré-história é um termo que se refere a antes da escrita, por isso pré-história, antes da escrita ser criada, inventada, onde o homem passa a escrever, deixar para a posteridade seus feitos. E a gente vê alguns exemplos das primeiras manifestações artísticas que se tem registrado, são as pinturas rupestres. Rupestre quer dizer algo que está nas paredes das cavernas, na rocha. Rupestre significa isso, algo que está numa rocha, numa pedra, nas paredes das cavernas, por isso o termo pintura rupestre. Aqui lá da Cerca Grande em Minas Gerais, as características de maneira geral, elas são ou normalmente figuras zoomorfas, antropomorfas. Zoomorfa quer dizer figuras que assemelham-se a animais, têm a forma de animais. Antropomorfas, que são figuras humanas, representando figuras humanas. E geométricas, que normalmente são símbolos, linhas, círculos. Então, basicamente, a pré-história brasileira foram produzidas pinturas com esse tema. Há um predomínio da cor vermelha, mas também é possível encontrar amarelo, preto, branco, mas normalmente a cor vermelha se destaca de uma maneira mais geral. As pinturas rupestres aqui no São Raimundo Nonato, Serra da Capivara, como característica geral também, as obras têm um motivo naturalistas, que quer dizer que o homem retratava as coisas tal como ele via, os animais na posição, a visão que eles tinham, a visão natural que eles tinham dos animais, do que eles estavam representando, eles tentavam retratar. E geométrica, como eu falei, linhas como essas aqui, círculos, formatos geométricos. Normalmente retratando animais, cenas de caça, coisas assim, nesse sentido. Tem até a ver com com a religiosidade do homem pré-histórico. Acredita-se que essas pinturas elas tinham um sentido mágico, ou seja, fazia parte de um ritual de caça, onde eles acreditavam que retratando esses animais, eles poderiam capturar esses animais. Então fazia toda parte de um ritual mágico, um ritual religioso, na tentativa de capturar esses animais, já que o homem da pré-história ele era um homem nômade que vivia de lugar em lugar, vivia da caça, da colheita de frutos. Então a religiosidade surge também dessa necessidade do homem. E, como eu falei, está ligada a um ritual de caça. No Piauí,
os arqueólogos, mais conhecido aí, Nied Guidon, que trabalha em São Raimundo Nonato, francesa, percebeu que existia um certo padrão nessas pinturas, o que eles acabaram batizando de estilo várzea grande, que é, como eu já citei, a utilização da características, caracteriza-se pela utilização preferencial da cor vermelha, predomínio de motivos naturalistas e as representações de figuras antropomorfas e isomorfas. Então, se eu pergunto quais são as características da pintura rupestre encontradas no Piauí, essas seriam as características. Arte dos índios brasileiros. E aí, dando seguimento ao conteúdo, seguindo o rumo da história, algo mais recente, digamos assim, a arte dos índios brasileiros, que segue uma certa linha que dá continuidade ao que foi produzido na pré-história, e ainda assim os índios, eles fazem parte de um período semelhante à pré-história, ou seja, ainda muitas comunidades indígenas sendo nômades, os índios não brasileiros, eles não chegaram a desenvolver nenhum tipo de escrita, então pode-se afirmar que fazem parte desse período da pré-história, ou seja, antes da escrita, pelo menos em relação ao Brasil. Claro que já entramos num período onde a escrita já tinha sido inventada em várias outras partes do mundo. Por exemplo, os sumérios foram os primeiros a criar um tipo de escrita, que é a escrita cuneiforme. E a arte dos índios brasileiros, ela é uma arte utilitária, ou seja, ela tem uma função, ela não é algo para embelezar ou para ser contemplada. Ela tem que ter uma função. Por exemplo, eles vão produzir um vaso de cerâmica, o vaso tem uma função de preservar um líquido, colocar um líquido, um alimento, uma coisa nesse sentido. Então, é uma arte utilitária. E eu me refiro à arte indígena, à arte pré-história, mas num sentido mais próximo a nós. Ou seja, o que eu quero dizer, não é que esse termo arte exista na comunidade indígena, não que os homens pré-históricos saibam o que é arte, o que eles estão produzindo. A arte aqui é caracterizada por um conceito mais ocidental, próximo ao nosso entendimento, ou seja, por eles produzirem algo que eles embelezam, que eles tenham preocupação com ornamentação, algo que se assemelha com o que chamamos de arte, é que eu me refiro à arte. Não que eles sejam conscientes de que estão produzindo arte. E aí justamente que vem a pergunta, o índio produz arte? Está respondido. O índio produz sim arte. Como eu falei, não que seja um termo da cultura indígena, não que esse conceito de arte que a gente conhece, que a gente possui, seja algo que faça parte da cultura indígena. Mas, sim, eles produzem, pelo menos a partir da nossa percepção do que a gente considera como arte, o índio produz. E aí a gente vai citar o que nos interessa. As manifestações artísticas indígenas, como, por exemplo, a pintura corporal. A pintura corporal é produzida a partir de materiais encontrados na natureza, como toda a arte indígena, não só a pintura corporal. Daí eles retiram a tinta de frutos, como o genipapo, o urucum, e basicamente possui essas tonalidades aí principais, que é o vermelho e o preto. Mas é possível encontrar branco também, argila, a partir da argila branca, certo? Então, o índio, ele tem essa cultura da pintura corporal. E para qual a utilidade da pintura corporal na cultura indígena, já que eu falei que a arte
é uma arte utilitária, ou seja, tem uma serventia, tem um sentido, tem um objetivo. No caso da pintura corporal, ela pode ser utilizada com vários sentidos. Por exemplo, a determinada pintura corporal pode identificar o membro de uma tribo, ou seja, eles têm um tipo de padrão em cada tribo que se diferenciam das outras. Eles podem pintar o corpo em momentos de festas ou quando estão de luto, ou fazer um determinado tipo de pintura para quando vão à guerra. Então, a pintura corporal é como se fosse uma espécie de vestimenta. Então, faz parte do cultural indígena. E outras pinturas, como a gente pode ver aí no detalhe, realmente tem essas linhas geométricas, tudo mais nesse sentido, geometrizante. Outras pinturas aí, no quadro da direita, um índio pintando, nesse processo de pintura. A pintura corporal também pode ser para embelezar o corpo, como eu falei, quando vão para festas, quando fazem festas, quando o índio vai casar, tem um determinado tipo de pintura. Então, a cultura indígena às vezes varia de tribo para tribo. Questão de costumes, tradição, não é algo que seja válido para todas as culturas. Então, existe muita diferença de uma tribo para outra e a gente está falando aqui meio que de maneira geral. A arte plumária, que compõe o visual também do índio, a partir de penas, fibras encontradas na natureza, das plantas, uma infinidade de materiais, eles produzem esses cocares que compõem o visual indígena. Não só cocares, mas enfeites, brincos, colares. Como a gente vê aqui nessa imagem, o índio, seu arco e flecha também enfeitado. Tudo isso faz parte do visual indígena. A gente tem acessórios também, como eu falei, cocares, brincos, pulseiras, também de materiais encontrados na natureza, sementes, pedras, fibras, para produzir esses acessórios. Aqui a cerâmica também muito importante na cultura indígena, a partir do barro, normalmente de argila, eles produzem alguns materiais como vasos, pratos, panelas, que são a cerâmica, ou seja, produtos produzidos a partir do barro. E aí tem toda uma preocupação da decoração, da ornamentação. Isso é nisso que está a ideia de arte do índio. Observe que apesar de ser utilitário, cada objeto desse se diferenciam. Tem um padrão visual, algo que sempre tem um sentido geométrico, tem um enfeite, tem a preocupação com a pintura, então tem um embelezamento. Esse que é o ideal, o que seria o ideal de arte na cultura indígena. Como eu falei, não que esse termo arte seja algo da cultura deles, mas por se assemelhar com o que a gente produz, a gente usualmente chamamos de arte, a arte indígena. Aqui outro exemplo, uma espécie de bacia, de vaso de cerâmica, algo bem manual mesmo, bem artesanal, tanto na pintura como na produção em si. Outras cerâmicas. Essas cerâmicas aqui a gente percebe que fazem parte hoje em determinadas culturas, em determinadas tribos que se aproximam
mais das grandes centros, das grandes cidades, de cidades, o índio já produz num sentido de comércio para conseguir recursos. Então é possível comprar em determinados lugares a arte indígena. E o trançado bastante interessante, que faz parte até da nossa cultura de maneira geral, principalmente cidades de interior, cidades bem pequenas, povoados, que faz parte da cultura indígena, uma herança deixadas pelos índios, são as técnicas de trançado, a partir da palha, de fibra das plantas, entrelaçando esse tipo de material, eles produzem também uma infinidade de produtos, cestos, peneiras, bolsas, as redes, que é a cama do índio, armadilhas, instrumentos musicais, entre outros exemplos que podemos citar. E aqui nós temos um exemplo do que eu citei, esses tapetes também. Então, muita coisa é produzida a partir do trançado. A rede indígena aí, feita de fibra vegetal. Peneiras, como eu citei também. E é isso, concluindo o nosso conteúdo. Vou deixar uma atividade para vocês responderem com base no conteúdo que eu vou postar em PDF, com base na videoaula. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. A plataforma está aí para entrar em contato comigo. E qualquer dúvida, rapidamente a gente pode tirar, sanar qualquer tipo de problema. Então, foi um prazer. Espero que tenham um ótimo ano letivo, apesar das dificuldades. E espero encontrar com vocês mais rápido possível quando essa pandemia passar, a gente se conhecer. Então, mais é isso. Até mais, até a próxima aula. Obrigado.